aí galera, beleza? Trago para vocês aqui a segunda parte do tutorial, onde eu ensino para vocês aí alguns conceitos básicos de desenho 3D. Se você não assistiu a primeira parte do tutorial, é muito importante que você assista, beleza? Então, antes de tudo, já sabe, né? Dá aquele joinha aí para fortalecer o canal, beleza? Se inscreva e dá uma conferida aí nos links da descrição desse vídeo, onde eu ofereço para vocês aí alguns cursos bem bacanas, beleza? E sem mais delongas, bora para o tutorial. Bom, na primeira parte eu ensinei a executar alguns comandos, eu ensinei a utilizar as ferramentas de esboço 2D, né? E o nosso resultado final foi muito simples, né? Até porque existe todo um passo a passo que deve ser seguido. E na maioria das vezes não é assim tão fácil, e se a gente explicar de qualquer maneira, nem todo mundo vai entender, não é? Então nessa parte aqui eu vou ensinar para vocês a utilizar aí as ferramentas de recurso 3D, né? Até porque anteriormente eu ensinei a utilizar aí recursos de esboço 2D, que são exatamente esses aqui. Porém agora nós vamos utilizar essa aba aqui, ó, recursos 3D. E são todas essas ferramentas aqui que vão fazer com que esse fone, né, que tá assim bem simples, né, são esses recursos aqui que vão adicionar detalhes nessa peça, beleza? Então eu decidi que primeiramente nós vamos começar por essa alça aqui desse fone, que para mim está muito exagerada, né? Então o que a gente pode fazer? Nós vamos aqui no plano lateral normal A. Agora ele deu a lateral do fone aqui para mim. Então a minha intenção aqui é deixar essa alça aqui desse fone mais fina, né? Porque ela está muito exagerada. O que a gente pode fazer? A gente vem aqui em linha de centro, vamos demarcar aqui exatamente o meio, clica ESC aqui, né? Agora nós vamos pegar esse quadradinho aqui, vamos começar aqui dessa linha de baixo, cliquei, arrastei para cima, lembrando que eu não estou segurando aqui o botão do mouse, clique em OK. Agora nós vamos espelhar aqui esse quadrado. Para isso nós vamos aqui em espelhar entidades. Já está selecionado aqui. Quando ele está marcado azul claro é porque ele já está selecionado, né? Então nós devemos clicar aqui e marcar ele. Perceba que ele já está marcado aqui do lado, então não é necessário. Então nós vamos clicar aqui em espelhar em relação a, clica aqui e clica nessa linha de centro que a gente fez. Agora ele espelhou aqui esse quadradinho bem do lado, clica em OK. Agora nós finalmente vamos utilizar aqui um recurso 3D. Então vamos girar a vista aqui, direito do mouse, na parte vazia, zoom, pan, girar, girar vista. Vamos girar a peça aqui só para ver o que vai acontecer. Deixar ela aqui mais ou menos. Agora nós vamos aqui em recursos, ó, recursos, corte extrudado. Clique em corte extrudado. Perceba que aqui já apareceu essa espécie de corte aí. Se você for bem esperto, você já deve ter entendido o que aconteceu aqui, né? Porém ele fez um corte apenas para um lado. Então aqui nós vamos adicionar uma segunda direção. Você vem aqui, direção 2, marca essa caixinha aqui. Perceba que agora ele criou uma segunda direção. Vamos apertar essa aqui para sair da... Agora clica aqui e puxa. O que ele está fazendo aqui? Ele está demarcando exatamente onde vai ser cortado. Vamos clicar OK aqui para ver o que acontece. Clique em OK.
duas partes que estavam marcadas aqui exatamente. Então esse foi o recurso de corte extrudado. Agora eu vou ensinar para vocês outro recurso muito interessante que vai fazer com que essa peça aqui fique redondinha. Esse alto-falante aqui fique exatamente redondinho. Nós poderíamos muito bem ter desenhado aqui o alto-falante já redondinho. Porém isso ia fazer perder a graça, né, do nosso tutorial. Como que a gente vai fazer para transformar essa peça quadrada em redonda? Bom, primeiro a gente tem que marcar exatamente aqui o meio da peça. Para isso a gente vem aqui, clica na face, normal A, e ele vai dar aqui a lateral da peça para a gente. A gente vai medir aqui qual que é a distância entre essa ponta e essa ponta. Eu fiz uma linha aqui só para que a régua, aliás, possa medir a aresta. Clica aqui nessa linha, 43 milímetros, ou seja, metade de 43, 21,5. Agora a gente sabe que a metade disso aqui é 21,5. Então o que a gente faz agora? A gente vai pegar aqui uma linha de centro. Vamos clicar aqui exatamente no meio. Vamos arrastar até aqui embaixo. Isso aqui é só uma referência, né? Mais ou menos, não precisa ficar exatamente certinho. É lógico, se você for fazer um desenho aí com medidas exatas, então você sabe, né? Tem que calcular tudo direitinho. Então vamos girar a vista aqui novamente. Agora nós vamos naquela ferramenta de filete. Para isso nós vamos apertar a ESC aqui para sair da vista. Cliquei aqui. Perceba que não deu certo. Quando isso acontece, é só você vir aqui em sair do esboço, tá? Porque senão a ferramenta de filete não funciona. Vem aqui em sair do esboço. Clica aqui, clica fora, clica aqui de novo, filete. Perceba que essa linha aqui tem que ir exatamente aqui, ó, onde a gente fez a nossa demarcação, e ela está muito longe ainda, certo? Então a gente vem aqui e clica em 20. Ainda não chegou até o meio. Vamos colocar 21,5 para ver o que acontece. 21,5. Ela foi exatamente no meio, ó. Então a gente faz a mesma coisa aqui embaixo. 21,5. Clica aqui também. 21,5. Clica em ESC para sair da vista. Clica aqui. 21,5. Então olha só. Nosso alto-falante que era quadrado ficou redondo, né? Então o que eu faço para colocar esse comando que a gente fez aqui do outro lado? A gente pode fazer isso de duas formas. Uma seria executando aqui o mesmo comando, né? Clica no filete e executa exatamente aqui do jeito que você fez. Ou a gente utiliza aqui o plano direito, né, para espelhar esse comando que a gente executou, só que para o outro lado. E como que a gente faz isso? A gente clica aqui em plano direito, a gente clica em espelhar. Perceba que esse espelhar aqui ele está na aba de recursos, tá? Então aqui a gente seleciona o plano, a gente já selecionou. E aqui a gente seleciona os recursos a serem
espelhados. Geralmente ele aparece aqui, né? Só que muitas vezes ele está oculto. Aí você clica aqui no maisinho e vai aparecer aqui todos os recursos que você já executou. Perceba que ele aparece aqui a extrusão que a gente fez, os cortes e aqui os filetes. Então a única coisa que você precisaria fazer é selecionar aqui selecionou o plano, você clica aqui, recursos a espelhar, e seleciona aqui os recursos que você quer espelhar para o outro lado. Perceba que aqui eu selecionei os 4 filetes que a gente fez e ele já espelhou para o outro lado. Feito isso, seria só clicar em OK, beleza? Mas eu não vou clicar. Agora eu vou mostrar aqui para vocês que nesse caso aqui seria muito mais fácil você clicar aqui em filete novamente. Seria até mais prático, na verdade. Então é até melhor vocês analisarem bastante isso aí, sobre qual é o caminho mais rápido para se chegar ao mesmo resultado, certo? Então a gente clica aqui em OK, clica ESC para sair da vista, clica aqui, filete. Pronto, temos aí o nosso fone, quase parecendo um fone agora. Então agora nós vamos utilizar aquele mesmo comando para esmaecer essas bordas aqui, para dar um aspecto mais suave aqui nessas linhas. Então a gente vai utilizar o mesmo recurso. Clica em ESC, clica aqui em filete. Percebe que ele está muito exagerado, né? A gente coloca aqui uma medida 5. Vamos colocar até ele atingir aqui essa bordinha. A gente pode colocar 7 milímetros. Olha só, assim como eu havia prometido, agora esse fone aqui tá começando a ficar mais bonitinho, né? Executar o mesmo comando aqui. E olha só que legal, a gente também pode fazer isso aqui, ó. Olha só que bacana. Então, rapidamente, aquele recurso pode transformar aí o visual da sua peça completamente. Né não? Olha só a diferença. Vocês me perdoem aí se acontecer alguma falha no meu áudio, beleza? Mas agora a gente vai executar esse comando aqui também. Vai deixar essa peça toda redondinha, bonitinha. Vou fazer aqui mais rápido para esse tutorial não ficar muito grande. Vou colocar aqui do lado de dentro também. Opa. Aqui, filete. Eu nem tô mudando muito a medida aqui, né? Mas aí vocês escolhem a medida que vocês quiserem. Dependendo da medida, fica maior ou menor. Aqui eu coloquei tudo 7 milímetros. Opa, cliquei errado aqui. A gente vai clicar aqui para sumir essas linhas. Então seria isso aí, né? Só que agora eu tô pensando em outra coisa. Como que a gente faz para colocar aqui aquela espuminha do alto-falante? Eu tenho uma ideia. Nós vamos desenhar aqui aquela espuminha do alto-falante, redondinha, bonitinha, utilizando um recurso muito interessante do SolidWorks,
que se chama corte por revolução, né? Mas antes eu vou aqui voltar à vista normal. E antes disso também eu vou terminar aqui de fazer algum filete nessa alça aqui, só para deixar certinho. Eu vou colocar 2 milímetros de cai de lá. Ok. Então, como funciona esse recurso de corte por revolução? Bom, para que vocês entendam como que esse recurso aqui funciona, primeiro a gente vai ter que fazer um esboço aqui, certo? E assim que eu fazer esse esboço, eu vou colocar essa ferramenta aqui para funcionar, e só então vocês vão entender de fato como que ela funciona. Então nós vamos aqui escolher o plano frontal, e agora tá aí a importância de deixar a sua peça bem no meio de todos os planos, certo? Porque eu vou ter que desenhar uma linha que vai ser uma espécie de eixo, que vai ficar bem no centro aqui desse círculo que a gente desenhou. E se essa peça não tivesse exatamente no meio, ia dar muito trabalho para a gente desenhar esse eixo. Então a gente vai escolher aqui o plano frontal, normal A. Eu vou selecionar de novo aqui porque ele ficou do lado errado. Aliás, não, ele está do lado certo. É porque se você selecionar um plano e ele ficar ao contrário, é só você clicar nele de novo. Perceba que ele gira, certo? Só que ele estava do lado certo. Então primeiro a gente vai desenhar um eixo bem aqui nesse meio, e esse eixo vai servir para referência, né? Uma referência para que esse recurso aqui funcione. E o que a gente pode usar como eixo, né? Então a gente vai aqui em esboço, clica em linha de centro, a gente vai selecionar aqui o plano de novo, que não foi selecionado. Opa, pera aí. Ctrl Z aqui. Seleciona a linha de centro, clica aqui bem no meio e tá aqui o nosso eixo. E agora eu vou mostrar para vocês que ele está exatamente no meio do círculo, tá vendo? E é importante que ele esteja exatamente no meio. Vamos voltar aqui para o plano frontal. A gente vai fazer agora um desenho referente aí à espuma, né, do alto-falante. Para isso eu selecionei aqui essa ferramentinha aqui, e ela funciona da seguinte maneira: você consegue aqui editar, você edita ela de forma que ela fique aqui redondinha. Eu acho que assim já tá bom. Deixa eu puxar só um pouco mais para baixo aqui. Acho que assim já tá legal. Clico em OK. Para mim não ter que desenhar essa linha de novo, porque eu vou repetir ela aqui, para ela ficar redondinha. A gente clica aqui em linha de centro de novo. Escolhe aqui bem o ruminho do término aqui. Clica em ESC. Espelhar entidades. Espelhar em relação a. Clica aqui no eixo. Perceba que ele já espelhou para o outro lado. Então a gente clica aqui de novo. Vou marcar aqui exatamente essa bolinha. A gente vai espelhar de novo. Espelha entidades em relação a. E ele já espelhou para cá. Bom, o que eu fiz aqui? Já vou explicar para vocês o que eu fiz aqui. Você lembra que na parte 1, né, desse tutorial,
eu ensinei para vocês sobre o que é circuito fechado. E nesse recurso aqui, a gente vai precisar fazer um circuito fechado, certo? Porque senão ele não vai funcionar. Então a gente vai aqui fechar esse circuito. Sim, isso aqui é um circuito. Vamos fechar ele agora. Ah, mas eu não entendi nada do que você está fazendo. Então você vai ter que voltar lá na primeira parte do tutorial, onde eu ensino para você o que é um circuito fechado, beleza? Então tá aqui. Eu desenhei isso aqui, que é um circuito fechado. Desenhei aqui o eixo de rotação. E agora a gente vai aplicar o recurso. Vamos girar a vista aqui. Corte por revolução. Cliquei. E olha só o que aconteceu. Vamos aplicar aqui para ver o que acontece. Ok. E tá aí a borrachinha aí do alto-falante. Olha só. Deu para entender como que esse recurso funciona? Então agora vai aquela importância, né, de analisar aqui e entender, será que eu faço aqui todo aquele esboço novamente, né? Ou eu simplesmente aplico esse mesmo recurso espelhado, né? Eu espelho todo esse recurso que eu fiz para cá. Nesse caso aqui, obviamente, é muito melhor que a gente espelhe todo esse processo aqui para cá, para a gente não ter que refazer tudo outra vez, porque não foi fácil. Então a gente seleciona aqui o plano direito, né? Vamos só voltar à vista normal aqui. Seleciona aqui o plano direito, espelhar recursos, né? Vamos voltar aqui na listinha, corte por revolução. Perceba que ele já selecionou ali, ok, e beleza. Temos aqui o nosso fone tomando forma, hein? O que a gente pode fazer agora? É óbvio que o fone tem aquele furo aqui no meio, né? Então a gente vai selecionar aqui essa parte, seleciona, normal A. Existe aqui um problema, né? A gente quer desenhar aqui, porém essa peça aqui vai tampar a nossa vista. Então vamos fazer o seguinte, clica aqui, normal A. A gente vai clicar nessa ferramenta aqui. Deixa eu mostrar aqui o que ela faz. Clique em ESC para voltar na setinha. Essa ferramenta aqui, ela não corta a sua peça, ela simplesmente facilita a visão da sua peça. Ela apaga partes da sua peça para que você veja outra parte da peça. Então eu acho que aqui já está bom. Clique em OK. Normal A. A gente vai fazer aqui um furo, né, para simular aí o furo do alto-falante. Marquei aqui o meio. Acho que aqui já está bom. Lembrando que eu estou fazendo esse desenho aqui sem muita medida, mas obviamente se você for fazer um desenho aí mais elaborado, você vai precisar aí, é lógico, né? Vai precisar de medidas mais exatas, né? Então por que eu desenhei esse círculo aqui? Para a gente fazer um furo, né? A gente vai utilizar aquele mesmo comando de corte extrudado. Fiz aqui o círculo, corte extrudado. Acho que aqui já está bom. Ok. E aqui a gente utiliza aquele filete. Vou colocar aqui 4 milímetros. Olha só que bacana. Obviamente a gente vai espelhar esse recurso para cá. Vamos escolher aqui plano direito.
espelhar recursos. Ok. Vamos fazer um filete aqui. Ele não conseguiu espelhar o recurso do filete, mas não tem problema, a gente faz. Já está marcado aqui 4 milímetros. Gente, eu estou acelerando a explicação aqui para o nosso tutorial não ficar muito longo, beleza? Então tá aqui nosso fone criando forma, né? Já está bem melhor que antes. Porém ainda falta alguns detalhes nesse fone, né? Um desses detalhes é o microfone. Então eu acho que eu vou começar por ele. E como que a gente faz para desenhar um microfone aqui? Eu acho que a gente deve começar por aqui, ó. A gente clica aqui, primeiro sai do esboço, né? Clica nessa lateral aqui, normal A, e ele deu a lateral pra gente. Eu vou fazer aqui um pequeno ressalto, né? Pra gente desenhar aí aquele fiozinho do fone, né? Vamos girar a vista aqui. Vamos fazer um ressalto aqui agora. Lembrando que agora eu já estou fazendo um pouco mais acelerado, viu? Ok. Bom, para a gente desenhar aquele microfone aqui, só é possível desenhar ele em relação ao plano superior. Você concorda comigo? A gente teria que desenhar ele em relação ao plano superior, e ele seria assim. Porém, perceba que o plano superior não está exatamente no mesmo nível desse círculo que eu acabei de desenhar. Então esse plano teria que estar mais para baixo, exatamente aqui no meio. Então o que a gente faz para utilizar o plano superior, porém em um nível abaixo? A gente vai ter que fazer o seguinte: nós vamos aqui em recursos, geometria de referência, plano. Ele vai demorar um pouco para carregar. E aqui perceba que ele criou outro plano, que é esse aqui, esse azulzinho aqui, com referência ao plano superior. E ele está para cima, inclusive. A gente quer ele para baixo. Então a gente vai colocar aqui inverter. Perceba que aqui não dá para saber exatamente o meio da nossa peça. Então, como a minha peça não tem medida muito exata, então eu vou colocar aqui 35. Quando eu clico em qualquer lugar aqui, ele adiciona a medida. 36. Clico em qualquer lugar aqui. 37. Eu creio que aqui já tá bom. Eu vou colocar 36,5. Lembrando que no caso de vocês aí, vocês teriam que fazer um cálculo sobre qual medida vocês iam colocar aqui. No caso, a referência seria o plano superior. Então aqui eu acertei mais ou menos a distância, certo? Mas vocês teriam que fazer um cálculo aí mais elaborado, né? Então eu vou clicar em OK aqui. E eu criei um plano exatamente onde eu quero desenhar, certo? Agora eu clico, aperto ESC. Perceba que aqui ele já está com recurso desmarcado, né? Então eu clico aqui, direito do mouse, normal A. Seleciono aqui a ferramenta que eu quero desenhar.
clico aqui em cima do plano. Eu vou começar a desenhar o fone por aqui. Selecionar aqui exatamente o meio. Acho que aqui já tá bom. Eu não vou desenhar aqui muito certinho, mas é isso aí mesmo. Ok. Agora perceba que ele foi desenhado exatamente em cima do plano que a gente criou. Certo? Então eu vou voltar aqui. Opa. Vou sair de novo aqui. Normal A. Clico duas vezes aqui para voltar a desenhar. Offset de entidades. Isso aqui eu quero apenas fazer desenhar aquele fio do nosso microfone. Então eu vou colocar aqui bidirecional. Vou diminuir essa medida, é lógico. 2 milímetros está muito, vou colocar 1 milímetro. Então ele espelhou 1 milímetro para cá, mais 1 milímetro para cá. Então eu acho que está muito largo ainda. Vou colocar 0,5. Isso, agora contando 0,5 para lá e 0,5 para cá, temos aqui 1 milímetro, certo? Então aqui vamos colocar para tampar as extremidades. Lembra do circuito fechado que eu falei, enfim. Então aqui já tornou-se um circuito fechado. Isso é importante. Ok. Vou excluir essa linha do meio aqui. Então, se isso aqui tem 1 milímetro, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos utilizar o recurso ressalto base. Vamos colocar 0,5 para cima. Vamos colocar uma segunda direção. 0,5. Por que eu coloquei 0,5 para cima e 0,5 para baixo? Lembra daquele esqueminha que eu fiz exatamente com esse alto-falante para ele ficar redondo? Primeiro ele tem que ficar exatamente quadrado, certo? Então essa face aqui tem o mesmo diâmetro dessa face de cima quanto da outra face de trás e da face de baixo. E assim a gente consegue transformar uma peça que é exatamente quadrada em uma peça redonda. Então agora que nós vamos fazer o seguinte. Como a metade de 1 milímetro é 0,5, então para que não dê erro aqui, já que se trata de uma peça já bastante fina, e sim, o SolidWorks costuma dar alguns erros quanto mais fina a sua peça for. Então nós vamos aqui utilizar o recurso de filete. Porém, ao invés de colocar aqui 0,5, nós vamos colocar 0,49. 0,49. Aqui embaixo também. Não, fiz errado. Zero ponto 49. 0,49. Aqui também. Ok. Perceba que aqui o nosso fio já ficou completamente redondinho, ó. Beleza? Bom, e para que esse vídeo aqui não fique muito longo, eu vou apenas finalizar um pequeno detalhe aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Lembrando que no próximo vídeo a gente vai dar vida aqui para esse fone,
porque até agora ele já tomou forma, é lógico. Porém, no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a renderizar esse desenho aqui que a gente fez, para que ele pareça aí muito realista, beleza? Nós vamos colocar aqui uma cor nesse corpo do fone. Nós vamos colocar um aspecto de borracha aqui nessa peça, né? Então, assim como tá na thumb aí do vídeo, é exatamente como esse fone vai ficar, beleza? Então, vou apenas finalizar aqui, fazer um filete. Lembrando que para fazer um filete você pode também clicar aqui, tanto aqui na verdade, quanto na face. A vantagem é que se você clicar na face, dependendo de quantas arestas a face tiver, você não vai precisar marcar face por face, certo? Então nós vamos clicar aqui na face, filete. Eu acho que assim já tá bom. Ok. Vou colocar aqui também. Nosso fone ficar redondinho, bonitinho. Então, não se esqueça. Vejo você no próximo vídeo. Para por aqui não, beleza? Até a próxima.